Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. É o chamado locus classicus, ou lugar clássico do texto relativo à ressurreição. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Leremos a perícope que está dos versos 12 a 19. O trecho, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 19. Nós leremos alternadamente, os irmãos, portanto, participarão lendo os versos ímpares. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, mais esse dia de vida, preservados que fomos durante a noite que se foi, o Senhor nos susteve, o Senhor nos guardou, deste-nos, ó Deus, um sono reparador, uma noite de paz, bendito seja o nome do Senhor por isto. Agradecemos-te, ó Deus, pela manhã deste dia, dia do Senhor, e dentre o dia do Senhor, um dia especialíssimo, em que relembramos e celebramos a ressurreição física de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, garantidora da nossa ressurreição à semelhança da dele. Bendito seja o teu nome por isto. Agradecemos-te, ó Deus, porque nos dás a percepção devida e própria desta data, deste momento, do sentido profundo, ó Deus, e próprio da celebração deste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Abrimos tua palavra, lemos este trecho, ó Deus, em que o apóstolo Paulo trata especificamente deste assunto, a ressurreição de Jesus, e pedimos-te, ó Deus, que nos abençoes, trazendo ao nosso coração o ensino, a orientação, a instrução da parte do Senhor, para que tenhamos a nossa fé renovada, a nossa esperança, ó Deus, reacesa e reconfirmada em relação, ó Deus, à ressurreição de Jesus e à nossa ressurreição por meio dele. Pedimos-te, ó Deus, que assim fales ao nosso coração, alimentes a cada um de nós, trazendo-nos, ó Deus, o ensino do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, não faz muito tempo, no programa do Jô Soares, ele comentava uma notícia que os astrônomos haviam desqualificado um dos nossos planetas. Depois até recuperaram, chamando que era um planeta anão. Mas quando disseram que aquele determinado corpo celeste não era um planeta, o Jô Soares dizia assim: não sei como eu vou dormir esta noite. Aliás, não sei como eu conseguia dormir todas as noites anteriores da minha vida,
com este que era um planeta e agora deixa de ser um planeta. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: que relevância extraordinária tem essa notícia para a minha vida. Que coisa extraordinária isto é para a minha existência. Se aquele planeta A deixa de ser planeta e vai ser apenas um corpo celeste de menor categoria, ou se ele será reconduzido posteriormente à categoria de planeta não, ou seja, não faz a menor diferença, não tem a menor relevância à minha existência e à minha vida. E muitas notícias, irmãos, são efetivamente desta forma para nós. Não tem a menor importância, não tem a menor relevância, não diz absolutamente nada a nós em termos práticos e vivenciais. Tamanha a distância, tamanha a falta de relação que tem com a nossa vida, com a implicação do nosso ser, viver e existir. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios, trata de um assunto que, diferentemente deste que Jô Soares falou lá no seu programa, é de altíssima relevância para nós cristãos. Pode não ser para os outros, pode não ser para aqueles que não têm vínculo com a experiência de fé cristã, mas para nós cristãos é de profundíssima e altíssima relevância, que é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O capítulo 15 inteiro da carta do apóstolo Paulo, um capítulo longo, são 58 versículos, todo ele é dedicado a tratar, em vários aspectos e implicações, deste tema da ressurreição. E ontem, assistindo alguns noticiários que falavam sobre as celebrações em Jerusalém, o repórter, meio constrangido, disse o seguinte: este é um ritual, esta é uma celebração que pode parecer estranho, mas é mais importante do que o Natal. Irmãos, e a gente tem dito isso, o Natal, por implicações várias, você não encontrará, a partir do terceiro evangelho, nenhuma referência, na verdade, a partir do segundo, do terceiro Lucas, na verdade, você não vai encontrar praticamente nenhuma referência, ao contrário da ressurreição de Jesus. O ponto focal da igreja cristã era, de fato, o triunfo de Jesus sobre a morte, era a ressurreição. A ênfase da igreja era neste fato, na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. E Paulo usa todo este capítulo 15 para enfatizar, para tratar nas várias manifestações e implicações da ressurreição de Jesus. Claro que nós vemos aqui uma forma, tanto no grego quanto no português, que é meio que redundante, quase que um pleonasmo, né? Ressurreição de mortos. Se é ressurreição, só pode ser de mortos, né? Porque senão, então, só dizer ressurreição já está dito o que é. Mas a gente precisa distinguir um pouquinho aqui entre ressurreição e ressuscitação. Mas é a mesma coisa? Não, teologicamente há uma pequena diferença, mas essa pequena diferença é fundamental. Você tem algumas ressuscitações registradas nas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A ressuscitação é aquilo que os paramédicos, que os médicos realizam com pessoas que tiveram já a morte, que é a capacidade de trazê-las novamente à vida, dar-lhes novamente condição de viver. Já estavam mortas e por certos tipos de atuações, seja mecânica ou não, essas pessoas
retornam à vida. Isto é o que se chama de ressuscitação. Lázaro foi ressuscitado, mas não experimentou a ressurreição, nos termos que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele experimentou uma ressuscitação, como o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, porque eles apenas voltaram à vida, mas morreram novamente. Voltaram à vida com a mesma estrutura de existência que tinham anteriormente, com o seu mesmo corpo, com a sua mesma percepção da realidade circundante, com a mesma estrutura relacional anterior à sua morte. Portanto, houve apenas uma ressuscitação. Ressurreição é algo diferente em termos teológicos. Esta se dá de forma única em Cristo Jesus. Por isso é que ele é chamado de primícia dos que dormem. É o primeiro dos que dormem. Se fosse apenas ressuscitar, ele não seria o primeiro. Outros já teriam experimentado o processo de retornar à vida. Portanto, quando se fala ressurreição, é algo específico, único, inigualável, até então, aplicado a Jesus, nosso Senhor e Salvador, que é o Cristo. E quais são? São várias aqui, irmãos. Quando examinamos esse capítulo 15, são várias mesmo, viu? Paulo faz uma espécie de dominó. Se você bate naquela primeira pecinha do dominó, né? Vai caindo. Mas nós não vamos trabalhar todas elas, o nosso tempo não nos permite e nem é nosso foco. Vamos levantar apenas 4 relevâncias da ressurreição de Jesus para nós. Portanto, vamos trabalhar sobre esse tema, a ressurreição de Cristo e suas relevâncias à nossa vida e à nossa fé. A primeira relevância da ressurreição de Cristo é de caráter soteriológico, portanto, de caráter que envolve o aspecto da salvação. A ressurreição de Jesus está profundamente arraigada e enraizada na expressão da minha salvação. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Romanos, trata deste assunto de modo que nem sempre nós nos damos conta. Veja que ele faz a seguinte distinção: o qual, referindo-se a Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus não morre e não ressuscita com o mesmo propósito. Ele morre com um propósito e ressuscita com outro propósito. Ainda que ambos sejam de caráter soteriológico, diz o apóstolo Paulo que a morte de Jesus se dá por causa das nossas transgressões, e com a sua morte ele faz a nossa expiação, a nossa redenção. Ele expia, ele paga os nossos pecados, mas com a sua ressurreição, ele opera a nossa justificação. Mas é a mesma coisa, Roberto. O senhor é que tem essa mania na cabeça do senhor de ficar fazendo essa separação. Não, irmãos, não é isso não, é fato. Paulo está dizendo isso. Não é à toa que ele tem esse nome, né? Ou o senhor tem esse nome. Não, irmãos, o fato é este. Jesus morre por um motivo, por causa das nossas transgressões, para operar efetivamente a minha expiação, para gerar o meu perdão. Mas justificação se dá pela realidade da sua ressurreição. Por isso é que não pode ter ressurreição sem que ele tivesse morrido. Mas se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, pouco adiantaria a sua
morte na cruz do Calvário. Então, quando Paulo fala da ressurreição de Jesus, a relevância é de caráter soteriológico, porque ele foi morto por causa das minhas transgressões. As minhas transgressões é que motivaram a morte de Jesus. Mas a minha justificação se dá efetivamente por causa da sua ressurreição. Mas não é a mesma coisa a expiação e a justificação? Não, queridos. A expiação diz respeito ao perdão que ele alcançou, mas a justificação é a declaração diante da lei, diante de Deus. A justificação é uma questão de justiça. A morte é uma questão de redenção e regeneração. A justificação é uma questão formal, tribunalística, de declaração de justiça. Eu, em Cristo Jesus, por causa da ressurreição dele, sou declarado justo. Isso é que o apóstolo Paulo diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Trata-se, portanto, de um ato judicial diante da lei. A ressurreição de Jesus é um atestado garantidor da parte do Pai de que ele, Jesus, na condição de filho, cumpriu todas as exigências e demandas da lei. E por causa disto, o Pai, pelo fato de Jesus, seu filho, ter cumprido toda a lei, o restaura dentre os mortos, o recupera dentre os mortos. E ao fazer isto, ao levantá-lo diante dos mortos, para que ele, Jesus, apresente diante do Pai toda a sua justiça, diz a Escritura que eu fui, isto é maravilhoso, irmãos, incluído nele. Eu fui escondido nele, de tal sorte que pela ressurreição o Senhor Jesus apresenta diante de Deus a realidade de que ele é justo e que eu sou declarado justo porque eu estou identificado com Cristo na sua ressurreição. Ao comparecer diante de Deus, ele nos leva com ele e nos leva nele. E esta declaração de que ele cumpriu a lei, e em cumprindo a lei, é justo, eu, estando em Cristo Jesus, pela sua ressurreição, diante do Pai, tenho sobre mim a mesma declaração de que eu sou justo. Justo por quê? Porque cumpri a lei. Mas eu não cumpro a lei. Mas o Senhor Jesus cumpriu. E esta realidade do cumprimento da lei chama-se imputação da justiça. A justiça de Cristo me é imputada e eu sou declarado justo. Essa é a primeira relevância, essa é a primeira implicação profunda da ressurreição do Senhor Jesus. É de caráter soteriológico. A segunda implicação ou relevância é de caráter apologético. Enquanto soteriológico tem a ver com a salvação, apologético tem a ver com a nossa defesa em relação à fé. Apologético por quê? Porque quando nós anunciamos, proclamamos, sustentamos que Deus ressuscitou a Jesus, trazendo-o de entre os mortos, nós assumimos uma postura, nós assumimos um posicionamento de defesa da nossa fé que vai conflitar, que vai elidir, que vai combater uma posição contrária a esta. Portanto, é uma questão de implicação apologética, de embate, de discussão no bom nível e no bom sentido. Por quê? Porque quando eu sustento que Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, sendo trazido novamente dos mortos, como foi, e que eu ressuscitarei à semelhança dele, isto significa, irmãos, que eu me oponho ou me contraponho a uma proposta
reencarnacionista. Mas eu não quero ofender ninguém, mas quando você diz assim, Jesus ressuscitou e eu vou ressuscitar, você está ofendendo muita gente. Não, longe de mim, reverendo. Não é que você vá ofender no sentido de ferir, etc. Mas está ofendendo porque você está dizendo que a pessoa que admite a reencarnação se contrapõe a essa expressão de fé. E se você admite a ressurreição, você se contrapõe, você se opõe frontalmente à doutrina, à teoria da reencarnação. Portanto, a reencarnação e a ressurreição física são excludentes. E quando você então proclama e anuncia que crê que o Senhor Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, você está fazendo algo ligado ao que se chama de apologética. Você está se posicionando e sustentando uma estrutura de fé. Por quê? Porque quando você diz que Deus ressuscitou a Jesus conforme as Escrituras, significa que você atesta, que você confirma que o Senhor Jesus foi ressuscitado fisicamente. Não é uma ressurreição espiritual, como infelizmente até alguns protestantes equivocadamente pensam. Jesus não foi ressuscitado espiritualmente. Mas ele teve um corpo espiritual. Não confundam corpo espiritual com ressurreição espiritual. A ressurreição de Jesus foi física, recebendo ele um novo corpo, revestido de glória e majestade. Mas é uma ressurreição física, e a nossa ressurreição será à semelhança da de Jesus. Assim como ele ressuscitou, seremos nós também ressuscitados pelo poder de Deus. Assim como Jesus ressuscitou fisicamente, nós também seremos ressuscitados fisicamente. E isto foi atestado pelo Senhor Jesus, graças a Deus, em relação à incredulidade de Tomé. Bendita incredulidade, maravilhosa e grandiosa incredulidade de Tomé, com aquele jeito meio que tupetudo e arrogante. Se eu não puser enfiar o meu dedo nas chagas da mão dele, não puser o meu dedo no lado onde a lança o atingiu, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Pois é, para vergonha de Tomé, mas para nossa alegria, o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, chamou Tomé: Tomé, vem aqui, põe o teu dedo aqui, no buraco, põe o teu dedo aqui. Ele falou assim: que é isso, Senhor? Senhor meu e Deus meu, não preciso fazer isso, o Senhor está aqui mesmo, o Senhor ressuscitou, louvado seja o teu nome. É ressurreição física. O Senhor Jesus, depois de ressurreto, junto com os seus discípulos, vai dizer isso: olha, vede que um espírito não tem corpo e ossos como verdes que eu tenho. Ele estava ressuscitado e ele comeu mesmo, comeu comida, peixe, favo de mel, comeu comida. E ele disse: olha, um espírito não tem ossos e carne como verdes, ou corpo como verdes que eu tenho. Ele tinha, depois de ressuscitado, estrutura física, capaz de ser tocado. Quando ele ressuscitou, Maria, não a mãe do Senhor, a outra Maria, vai e segura. E ele diz assim: não me segures, porque eu não subi por Pai. Ou seja, é possível tocá-lo, tangê-lo, era sensível, havia um componente físico, porque o corpo de Jesus não era etéreo. Então, quando nós dizemos que nós cremos que Jesus ressuscitou à luz das Escrituras, há uma implicação e uma relevância apologética muito grande, porque, como nós sustentamos no credo chamado apostólico, nós cremos na ressurreição da carne, que faz com que aquele corpo seja ligado a um espírito. Porque se nós sustentamos a reencarnação
em contraponto à ressurreição, em havendo a ressurreição de um corpo, com qual espírito ficará, visto que um corpo teria N espíritos que habitaram nele? Então, irmãos, quando nós sustentamos e afirmamos, declaramos, conforme as Escrituras, que Jesus ressuscitou, nós temos uma postura de relevância apologética quanto à ressurreição de Jesus. Portanto, relevância de caráter soteriológico, relevância de caráter apologético, mas também uma referência de caráter agiológico ou agiológico. Hagios é santo. Portanto, quando eu falo que Jesus ressuscitou, há uma implicação, há uma relevância que envolve o caráter da santidade e da santificação. Por isso, um caráter hagiológico. É o que Paulo diz ao escrever a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 6, quando ele diz: e juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, que há uma colocação do apóstolo Paulo em que ele distingue posição de condição. A minha posição já foi garantida quando o Senhor Jesus, ressuscitado, assentou-se à direita de Deus nas regiões celestiais. Diz o apóstolo Paulo que ele assegurou o fato de que eu estou assentado nele, nas regiões celestiais, quando eu fui com ele, neste sentido, ressuscitado, posicionalmente, ainda que a minha condição seja ainda de existência terrena. Mas a minha posição, posicionalmente, eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque eu estou em Cristo, identificado com Ele pela fé, visceralmente, se é que eu posso usar esse advérbio de modo. Eu estou essencialmente vinculado a Ele, ligado a Ele, enxertado nele, posto nele, de sorte que tudo que é dele passa a ser meu, em sendo eu co-herdeiro com Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas e herdeiro de Deus. Portanto, irmãos, é uma implicação hagiológica, de santidade, de santificação. Eu já estou em Cristo Jesus santificado. Por isso é que a Escritura se refere a mim como santo. É porque ela não conhecia o Senhor, né, Bernardo? Não é isso não, irmãos. Olha só a igreja de Corinto. Paulo diz, são os irmãos da igreja de Corinto santos no Senhor. Ô, igrejazinha complicada. No entanto, eles são chamados de santos. Por quê? Porque uma coisa é a minha posição, outra é a minha condição. Quando o Senhor Jesus ressuscita, Ele me dá a garantia da minha posição em Cristo Jesus, de que eu sou de fato santo nele, uma vez separado e santificado, purificado de todos os meus pecados, justificado de todos os meus pecados. Bendito seja o Senhor, porque Ele garante esta realidade, esta verdade, pela sua ressurreição. É a garantia da minha glorificação, quando o meu corpo será também revestido da glória de Deus. Quando eu, efetivamente, tiver a minha posição e a minha condição fundidas, quando a minha posição e a minha condição forem uma única realidade, aquilo que eu tenho na minha posição em Cristo, eu experimentarei na minha condição. Então o meu corpo, que é corruptível, será revestido da incorruptibilidade. O meu corpo, que é mortal, será revestido da imortalidade. O meu corpo, que é pecaminoso, será revestido da impecabilidade. E então no céu, irmãos, na minha posição, eu já não posso mais pecar. E quando a minha condição e a minha posição se fundirem pela minha ressurreição física, então eu não poderei mais pecar, porque eu estarei para sempre glorificado com e como
o Senhor Jesus. Portanto, quando eu digo Jesus ressuscitou, a sustentação da doutrina da ressurreição tem uma implicação de caráter agiológico ou de santificação. Eu, pela ressurreição de Jesus, sou efetivamente feito pela graça dele santo. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses: olha, eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, prossigo para o alvo, para alcançar a perfeição, para a qual eu já fui conquistado em Cristo Jesus. Percebam, eu não alcancei a salvação, mas aí ele vai dizer assim: nós que somos perfeitos. Ou ele é um ignorante, um estúpido que não percebe a sua incoerência em afirmar em 2 ou 3 linhas que é e deixa de ser, dizendo que A é B, mas A é não B, seria um absurdo. Ou ele está dizendo o quê? Olha, a minha situação aqui ainda é de não plenitude de santidade, mas a minha situação em Cristo é de plenitude de santidade. Eu já fui conquistado, eu já fui plenamente santificado em Cristo Jesus, mas enquanto eu estou aqui, eu ainda não experimentei esta realidade que eu tenho posicionalmente em Cristo. Mas o que eu faço? Eu vou prosseguindo para alcançar esta realidade. Então, irmãos, implicações e relevâncias da doutrina da ressurreição. Primeiro, essa implicação soteriológica, depois a apologética, implicação agiológica e, por último, não menos importante, de caráter escatológico. Escatológico vem de escaton, que quer dizer fim, término. Então, escatologia diz respeito às coisas do fim, às últimas coisas. Escaton é último, término, fim. Por que nós dizemos isto? Porque, irmãos, quando nós anunciamos que Cristo ressuscitou, isto nos leva para uma projeção além vida. Isso nos remete a uma situação pós-existência terrena. Isto indica e evidencia que nós temos uma projeção de existência que vai além destas fronteiras estabelecidas pelo tempo da nossa existência nesta terra. Por isso é que o apóstolo Paulo indaga: a nossa esperança é só nesta vida? Se fosse, já seria bom. Jesus me salvou, eu tenho certeza disto, eu vivo uma vida equilibrada, uma vida regrada, uma vida bem comportada, e etc. E Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo Jesus, verso de número 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. Se a nossa realidade de existência em relação a Jesus fosse algo estritamente terreno, a expressão infelizes aqui é quase que estúpidos, porque nós deixaríamos de experimentar as realidades prazerosas, fáceis da vida, inebriantes, e não teremos nada depois desta vida. Então privamo-nos dos prazeres desta vida, sem termos absolutamente nada depois dessa vida. Nós não nos privamos por causa das coisas da outra vida, mas se nós nos privamos sem termos esperança do lado de lá, nós somos os mais estúpidos. Ele vai amenizar isso dizendo infelizes de todos os seres humanos. Por isso é que quando nós dizemos Jesus ressuscitou, há uma implicação escatológica profunda e séria, porque ele nos fará desfrutar da plenitude da glória de Deus. Aquilo que o Senhor Jesus tem, desfruta, experimenta na sua vida, como um ser humano ressuscitado em glória, nós também experimentaremos. Aquilo que Jesus tem vivenciado com a realidade da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse, nós também experimentaremos, teremos, usufruiremos e viveremos. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, na primeira carta ele deixa isto
nitidamente assentado. Capítulo 4, versos 13 a 18, e eu leio o texto relativamente longo e peço aos irmãos que com atenção escutem. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aquele que tem uma realidade só desta vida não tem esperança. O que lhe resta quando esta estúpida situação de morte chegar à sua vida? E ela vai chegar, viu? Mais cedo ou mais tarde, de forma violenta ou serena, mas vai chegar. Por isso ele diz e fala: não queremos que sejais ignorantes, para não vos entristecerdes como os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum antecederemos aqueles que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ao lado de um caixão, com um féretro dentro, um corpo inerte, alguém que não tem o vislumbre acerca da ressurreição de Jesus, falar o quê? Do que foi, do que fez, e a família? A família não tem esperança, acabou, desapareceu. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós que cremos na ressurreição de Jesus, temos certeza da nossa ressurreição à semelhança dele. Por isso, temos consolação, porque há no nosso coração a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, para que a notícia deste domingo, Jesus ressuscitou, seja profundamente relevante e significativa para nós. Entre outros aspectos, esses que nós levantamos à luz da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Que o Senhor nos abençoe, para que no nosso coração arda sempre esta certeza, esta convicção, esta segurança, que nos enche de confiança, consolo e esperança. Aleluia! Jesus ressuscitou.